ficando cada vez mais envergonhados, né, dos políticos do nosso país, né. Da última vez que eu falei aqui com vocês, eu disse para vocês, né, eu falei assim: "Nossa gente, mas parece até que o brasileiro está aí pedindo pra gente pensar que todos os brasileiros são desonestos, né, porque é dando, tipo assim, deixando a gente acreditar que todo brasileiro é desonesto, porque como é que a gente pode apoiar uma pessoa que todos os dias nós temos provas de que ele é desonesto, certo? Então a gente fica sem entender muito bem isso daí, porque é, a gente observa as coisas que já aconteceram no passado e a gente observa a quantidade de provas, a quantidade de fatos, a quantidade de relatos, a quantidade de coisas, né. Agora, por exemplo, a mais nova é a foto dele com o sicário. O sicário, todos vocês sabem, né, é o Mourão, aquele que foi morto com nó de marinheiro, com a camisa, na PF, na prisão da PF, que é uma morte, assim, que todo mundo achou muito estranha, né, porque ele, afinal de contas, ele era o maior arquivo vivo, né, do caso Master, né, porque ele era o sicário do Worcaro. E aí, de repente, aparece lá o Flávio no momento de lazer com o rapaz, né, no momento de lazer. E, inclusive, o rapaz com aquele gesto, né, do Bolsonaro, né, de matador, né. Então, são coisas, assim, que vai provando pra gente e dando mais clareza e dando mais certeza daquilo que a gente tem defendido a vida inteira, né, que por mais que seja a esquerda não seja perfeita, tem lá o Wagner, aquele político lá da Bahia, né, sujo, né, do PT, sujo, mas ele se afastou, né, o Jacques Wagner conversou com o Lula e se afastou, e ainda bem, né, porque, eh mas a gente tem observado, né, a gente tem observado, não é só o Jacques Wagner, tem outros políticos do PT também que está envolvido com certeza, porque não é todo mundo que resiste a milhões, né. Então e o brasileiro, infelizmente, né, como disse o ministro Barroso há uns 4, 5 anos atrás, ele disse que o brasileiro, aliás, a corrupção no Brasil ela é sistematizada. Vocês já imaginaram o que que é isso? Para um ministro dizer que a corrupção no Brasil é sistematizada, ele está querendo dizer assim, que de empresário, né, e político se parte do funcionário de mais baixo nível dentro da hierarquia de uma empresa ou de um funcionalismo público, para o superior, para o presidente, digamos assim, e que todos corrompem, né, ou todos aceitam a propina, a corrupção. E aí então, a gente observa que isso é uma verdade, né, a gente está aqui em Mato Grosso do Sul, e a gente observa as mesmas coisas aqui na política daqui, né. E a gente questiona inclusive, eh eh, a questão dos vereadores que estão lá, e os projetos que eles votam e os jabutis que têm dentro desses projetos. Nós mesmos, nós professores, nós já fomos pegos nessa questão aí de jabutizinho aí dentro dos nossos decretos, né, das coisas que nós precisávamos, e então, de repente, foi feito dessa forma. E a gente ficou muito revoltado, porque estava tudo certinho, tudo tratado, e aí, de repente, aparece lá um jabuti no meio do nosso decreto, né, que era um ajuste que nós estávamos pleiteando. E é sempre assim, a gente nunca ganha, gente. E por isso que eu tô, assim, conversando com vocês, porque a gente fica tão decepcionado, né, porque a gente fica pensando assim: "Poxa, são milhões de emendas desviadas", né. Arthur Lira, esse Cunha nojento, meu Deus do céu, do golpe da Dilma,
e o cara ressuscita do nada aí montando comitê eleitoral com dinheiro ele nem é mais parlamentar, tanto ele como o outro lá, né, os 2 não são parlamentares e a mulher que era a secretária lá do Lira, continua desviando dinheiro, fazendo os pagamentos de emendas parlamentares tanto para ele como para o outro lá, que eu me esqueci o nome dele agora. São 2, né, que é o líder do PL, o Cunha e o líder do PL, certo? Ladrões, 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 não tem outra palavra, não tem outra palavra. E, tipo, estão sem cargo, sem mandato e continuam mamando na teta do governo. E aí então, ambos do PL, né? Então o que que acontece? A gente fica pensando assim, poxa vida, né? Não tem como mais a gente falar que esse pessoal tem condições de ser candidato a presidente, gente. Não tem condição. Tinha que dar um jeito de impedir esse sujeito de concorrer, porque parece que o povo realmente não tem consciência das coisas que estão acontecendo. Acredito que não devem ter consciência do que está acontecendo, porque eles só ouvem a mídia da fala dos Bolsonaro. Eles são proibidos de olhar televisão, qualquer televisão que seja. Eu sei, eu estou falando, gente, estou falando aqui do que eu conheço, tá? Eu já fui em casa de pessoas que são bolsonaristas, certos canais lá não entra. E eu, como eu assisto tudo, quando eu vou, eu estranho, né? Porque a gente não está acostumado a ouvir tanta bobagem, né? Tanto desvio de informação e tanta coisa sem importância, né? Apesar de que isso daí todo mundo gosta de coisa sem importância, ninguém gosta de coisa pesada. E a mentira, hoje eu estava ouvindo um dos comentaristas falando assim, que a mentira, ela pega rápido, ela vai rápido, as pessoas assimilam rápido. Agora, a verdade dá trabalho, a verdade dá trabalho, a pessoa tem que pensar, tem que raciocinar, né? Tem que questionar, tem que, inclusive, pesquisar para verificar, né? Que nem o ICL fez em relação à foto, né? A foto do Worcaro com o Sicário. O ICL, o que que ele fez? Ele mandou para os Estados Unidos, mandou verificou em todas as IAs, né? Todas as IAs, para verificar se havia realmente a possibilidade daquela foto ter sido manuseada por IA, né? E tanto não foi que descobriram até em que hotel, né? Em que pousada que foi feita a foto e a data, né? Foi em 2022 que foi feita aquela data. Ou seja, o caso Master aconteceu agora, né? Ou seja, ele já tinha ligação com esses bandidos, com esses ladrões, com esses assassinos há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo. Então, gente, não dá para a gente duvidar mais de que essa família, ela é uma família do mal. Ela é uma família do mal. É aquilo que eu falei no nosso último vídeo. São pessoas que eles vêm com esse karma de, de, de provocar o escândalo. E vamos nos lembrar aqui agora das partes que a gente estuda na religião, apesar de que muitas pessoas não concordam com a religião, porque acham que a religião ela é manipuladora, ela subjuga e ela, inclusive, condena a mulher a ser subserviente, escrava do homem, etc, etc. Mas não é assim sempre, né? Não é assim sempre. É assim naquelas religiões mais radicais que subjugam realmente as pessoas, que é o evangelismo, o islamismo e outras religiões aí, de Testemunho de Jeová e outras aí que tem um sistema lá, não sei como é, que as mulheres realmente se vestem diferente, conversam diferente, têm uma postura diferente, mas isso é uma questão de cultura de cada um, né? Mas nós que nascemos no cristianismo e depois nós nos tornamos reencarnacionista, o reencarnacionista ele é naturalmente evolucionista, então ele não se apega a esses ismos aí da vida que faz com que a mulher seja subserviente e não tenha a liberdade de se manifestar.
E aí então, dessa forma, eh, eu vou repetir aqui o ensinamento de Jesus que diz: "É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha". Então vamos supor que eles foram, digamos assim, eh, colocado na história como Judas, né, porque Judas traiu Jesus, né. Judas traiu Jesus, então ele é o exemplo da traição e da corrupção, né. Porém, depois a gente que é reencarnacionista, a gente estuda a história depois, e o depois, o próprio Jesus o perdoou, né. E agora o que está acontecendo, né, o Flávio é um traidor do país, é um traidor. E eu já estudei um pouco do que está lá na Constituição, no nosso país não tem pena de morte, né. Mas em caso de traição à pátria, em caso de guerra, tem pena de morte, entendeu. Então, para uma pessoa que sai daqui e vai trair o nosso país, haveria que ter sim punição e grave. Ele tinha que ser preso. Eu não compreendo muito bem por que que a nossa justiça não funciona assim tão rápido. Tudo bem que ele tem essa questão da imunidade parlamentar, porque ele é um senador, etcétera, mas e daí, gente? E daí? Não tem o tal do flagrante que é necessário para prender um político? Tem, porque ele foi lá, tem fotografia, ele conversou com os homens lá, tem a passagem, tem tudo que prova que o cara é um traidor, é um traidor da pátria. Mas é isso que eu queria falar. É necessário que venha um escândalo, né? E aí o escândalo vem para que a gente aprenda a discernir, e aí então nós temos que discernir. É um traidor, confesso. É uma pessoa que não merece estar como candidato do nosso país, o nosso país grandioso. Não pode, em hipótese nenhuma, porque é um péssimo exemplo. Se é que eles não vão ser condenados, é um péssimo exemplo. A mídia inteira está falando que ele vai fugir, que ele não vai dar conta, que ele não vai nem conseguir chegar a agosto. Mas eu sei que no nosso país as coisas funcionam muito devagar. Justiça é muito devagar. Então, de repente, se isso acontecer, pelo amor de Deus, gente, não vamos nos envergonhar novamente com um presidente que saiu na empresa hoje que ele gosta até de cheirar aquela farinha branca, aquela fariazinha branca. Não tem prova ainda, mas já falaram isso daí. Então, poxa, o que que nós estamos esperando para fazer um movimento aí e tirar esse cara de não permitir que ele se candidate, nos envergonhar mais do que já nos envergonhou. E toda a mídia está falando, né? Não sou eu que estou falando, não, é a mídia que está falando. Eu estou falando aqui a nível de Campo Grande, a nível de pessoas que me conhecem aqui, como é que fala? Circunstancial, né? Para as pessoas daqui. E aí, então, é isso que eu queria falar. É necessário que venha um escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Se está vindo pelo Flávio Bolsonaro e por toda a sua família, porque eu não acredito nessa história que a Michele, porque ela é mulher, que ela está ali. A Janja falou que não importa em que partido que a pessoa está, quando é mulher e ela está sendo vítima de misoginia, de, e de outros crimes aí que é cometido contra a mulher, que a gente tem que apoiar. Eu não penso dessa forma, não, porque quantas pessoas bandidas foram presas lá na época do 8 de janeiro? E por que que ela nunca se manifestou contra? Se ela conhece o Flávio, se ela conhece o Jair, se ela conhece o Carlos, se ela conhece o Eduardo, se ela conhece todos eles, por que que ela nunca foi contra? Será que ela está sendo ameaçada de morte? Porque só justifica se ela estiver sendo ameaçada de morte ou a filha. Por porque aí até que justifica, né. O medo faz a pessoa, ficar no seu lugar. Mas ela inclusive sai, vai fazer campanha para ela mesma, vai fazer, o pastoreio dela lá e
etc, etc. Então, eu não acredito que ela é uma pessoa que tipo, foi obrigada a aceitar o dinheiro lá da rachadinha lá da Alerj. Não acredito nessas coisas não, gente. Eu acho que ela participa, sim, da da quadrilha, da Orcrim, que é a organização criminosa. Eu acredito nisso.